A história da Odontosia começou há 28 anos, quando Deus me deu um sonho. Deus me mostrou um prédio envidraçado, onde eu entrei nesse prédio e vi lá de cima um pátio quadrado, onde tinha um portão central, um portão bem grande, e vi aquela grama bem verdinha nesse pátio e vários caminhões entrando e saindo, carregados de pães. Era tantos pães que o caminhão tinha até assim umas escolas do lado para carregar mais pães ainda. Aí nesse intervalo aparecia também caminhões carregados de trigo, onde despejavam nesse pátio e saía. E o movimento era muito grande, de caminhão saindo, caminhão chegando. Aí, com pouco tempo, eu via assim, olhava para o céu, né? E via que estava tudo assim mais avermelhado, a grama estava mais seca. Aí eu vi nesse sonho que a grama estava morrendo, que tinha muito calor e que o movimento ainda continuava maior. Tinha grande movimento, mais pães, mais trigo sendo entregue. E o tempo foi passando e eu me via cortando pães com bisturi, fazia aquele miolinho do pão e chegava uma pessoa trazendo na bandeja esses pães para mim. E eu ia só cortando. Aí eu acordei, né? E perguntei para Deus, Senhor, quando isso vai acontecer? Aí no dia seguinte, eu tive outro sonho. Eu sonhei que eu estava na padaria, numa fila. Aí nessa fila eu era mais ou menos o sétimo colocado. E eu cheguei lá para a atendente pedir alguns pães. Aí ela falou assim, não, para você não tem pão não. Aí eu falei, mas por quê? Aí eu falei, eu tô vendo os pães aqui. Aí ela falou, não, esse aqui não é para você não. Os seus pães vão ser fabricados ainda, vai ser quente e fresco. Então você vai ter que esperar mais um pouco. Aí o que eu vi nesse sonho? Alguns detalhes. Eu vi que tinha muita fartura, né? Eu vi que tinha uma pessoa que me entregava esses pães. E você conseguia ver quem era essa pessoa que estava te entregando os pães? Eu vi apenas a forma da pessoa e vi que era familiar, porque não deu para mim ver assim o rosto, eu via só o formato dela e ela me entregava as bandejas. Com o tempo que eu vi que era o Vinícius, que era o rapaz do marketing que começou comigo, que é meu sócio, e ele que trazia essas pessoas para mim, que são os pacientes. Então é como se fosse assim, o Vinícius que estava trazendo essas pessoas para me poder atuar, para me poder tratar, né? E eu vi também nesse sonho que foi o tempo da seca, que eu vi que a grama tinha secado. Aí foi um tempo de crise que o Brasil estava enfrentando, que teve aquela grande crise, que os bancos estavam quebrando. Então foi nesse tempo que a gente prosperou, que a gente conseguiu até comprar nossa unidade. A gente trabalhava num consultório que era pequeno e a gente precisava de um espaço maior. Aí foi aí que a gente começou a pensar na estratégia de comprar uma sala comercial. Eu me lembro que nesse sonho eu andava no entardecer, eu olhei assim, aí quando eu olhei eu vi aquela torre bonita, envidraçada. Aí, há algum tempo atrás, eu estava caminhando aqui perto do Def Plaza, quando eu olhei e vi aquele prédio, eu falei, é esse. Aí eu até me emocionei, porque eu falei assim, é aqui que Deus planejou para mim. E que a gente comprou, que viemos para o Def Plaza, e adquirimos nossa primeira sala. E com isso o Vinícius foi me ajudando, que ele é meu sócio, e a gente foi crescendo. Então eu comecei a entender o que Deus tinha me mostrado nesse sonho. Que ele me mostrou que ia ter muito movimento, que ia ter muita prosperidade. Só que nesse sonho eu conseguia ver minhas mãos. Era uma mão assim de uma pessoa que tinha mais ou menos uns 50 anos por aí. Então é agora que essa história vai começar a tomar proporção. Como que começou esse sonho de fazer odontologia e começar a ser dentista? Bom, antes eu trabalhava com minha mãe. A gente trabalhava numa batedeira de frangos e também nesse intervalo era protético. Aí eu estava com a ex-namorada minha passando em frente a uma universidade. Ela falou assim, Zaca, você é tão bom assim na prótese, por que você não faz o curso de odonto? Aí eu me inscrevi nesse curso, fiz a prova e passei. Aí foi onde tudo começou. Comecei a estudar, enfrentei várias dificuldades também financeiras. Eu tive que parar o curso, na metade do curso. E eu fiquei mais ou menos parado 4 anos. E nesse intervalo que eu fiquei parado, eu sempre tive aquela fé forte, né, em Deus, que eu ia conseguir. Então eu sempre pedi a Deus para retornar à minha faculdade. Enquanto isso eu estava fazendo meus trabalhos de prótese e sempre naquela fé. Aí um belo dia, eu estava caminhando aqui para o centro de Taguatinga e uma amiga minha falou, Zaca, hoje tem uma prova aí, não tem uma inscrição, que é do ProUni, por que você não faz? Aí eu falei assim, eu vou lá fazer, onde é? Falando nos Correios. Nesse dia, eu fui lá pro Correio, né? E pedi uma ficha para me poder fazer a inscrição. Só que as fichas tinham acabado, não tinha ficha nenhuma mais. Aí eu falei assim, hoje é o último dia, o que eu vou fazer? Aí o vigia lá, o nome dele é Messias, ele falou assim, você pode fazer o seguinte, você vai em outra unidade do Correio e tenta fazer.
Só que o horário já era bem avançado, eu falei, até eu chegar lá, não vai dar mais tempo. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, Messias, queria um favor seu. Eu queria que você fosse na lata de lixo e buscasse uma ficha lá para mim. Porque lá vai ter uma ficha. Ele falou, como é que você sabe? Aí eu falei, eu trabalho no departamento pessoal e sempre aquela ficha de rosto, que é aquela primeira folha, eles jogam fora. E é essa aí que você vai pegar para mim. Ele foi e achou, de acordo com como eu tinha falado. Aí eu peguei, tinha até uma fita crepe assim em cima da ficha, tirei direitinho e fiz minha inscrição. Aí com essa inscrição eu passei e comecei a dar início à minha faculdade. E quanto tempo que você conseguiu se formar e ter a ideia, eu quero ter a minha clínica? Isso demorou algum tempo, assim, depois de formado eu demorei ainda uns 3 anos mais ou menos. Eu trabalhava antes numa clínica particular, uma amiga minha. Aí já estava em tempo, né, de poder botar o próprio consultório. Aí a gente procurou, olhou um aluguel, olhou outro, a gente começou com uma sala pequena. Aí o Vinícius, nesse intervalo, falou assim, Zaca, eu vou trabalhar contigo, né? Vou administrar. Foi aí que o Vinícius entrou. Ele começou a administrar, fazer o marketing. Ele até ajudava a panfletar no tempo, né? Entregava os folhetinhos. Aí ele viu que tinha outra estratégia para a gente conseguir mais pacientes. Aí foi aí que o Vinícius entrou. Foram 5 anos realmente assim, sem ele ganhar dinheiro, e a minha mãe investiu tudo que podia nele, tudo que podia. O Zaca foi o que teve mais investimento assim da minha mãe, graças a Deus. A gente passou por esse período de dificuldade. Eu me revoltei com o estudo, eu falava assim, cara, meu irmão formou, estudou anos e anos, sofreu tanto, olha só como é que é a imaturidade. Eu me revoltei porque eu achava que estudar não dava futuro, não ia trazer retorno financeiro. Eu tava vendo a frustração do meu irmão na odontologia e eu não ia estudar. E aí, por ironia do destino, minha mãe, ela sempre criou a gente vendendo galinha ambulante. Eu sempre tive, desde pequeno, esse viés comercial. Eu lembro que, quando eu era pequeno, eu tive uma ideia de pegar, comprado codorna, criado numa gaiola, para mim fazer elas produzirem ovo para mim vender. Isso foi uma das coisas que eu acho que foi um start, assim, dessa parte comercial, né? E aí, o que aconteceu? Zaca formou, 5 anos sem ganhar dinheiro. Eu tava ali iniciando a vida adulta, comecei a namorar. E eu tive o senso de responsabilidade de que quando eu comecei a namorar, eu já tinha vergonha de pedir dinheiro pra minha mãe, cara. E aí eu tive uma ideia, a Carol me apoiou muito nisso, a gente foi vender cerveja no carnaval. E naquele momento eu tive uma experiência muito bacana. Por quê? Quando eu tava vendendo cerveja no carnaval, eu vi outras pessoas, colegas ali, curtindo e tal. Eu via meus colegas e aí eu comecei a entender que a vida de ambulante, ela não era uma vida legal. Eu vi minha mãe sendo ambulante, preparava, abatia e saía para vender de manhã, para comprar o almoço, à tarde para comprar o jantar e à noite para comprar o café da manhã. Era assim a vida dela. E, cara, era horrível. Minha mãe é muito foda, assim. E parava no salão, freguês, aqui é uma galinha hoje, ela já manjava dos marketings, né? Ela chegava, abria a sacola já mostrando para dar aquele contato verbal, visual, tentar vender. E aí eu me vi naquela situação vendendo cerveja no carnaval, na situação parecida com a situação da minha mãe de ambulante. Eu tive a noção de que aquilo não era legal, não era bom. E aí me deu um negócio assim, tipo assim, porra, já foi uma pancada na vida, né? Eu achava que seria fácil, mas a vida não tem nada fácil. Depois eu fui vender açaí na água mineral com a Carol. A gente ia no carrinho dela, tinha um Ágil na época, eu botava... Eu lembro que até o vô dela, o Antônio, ajudou a gente na época, comprou um cooler e a gente botava açaí, botava lá no carro e ficava esperando. E, cara, a gente vendeu, tipo assim, foi uns 3, 4 vezes, vendemos 2 açaí, 3 açaí. O bom é que a gente comia depois, né? Sobrava, mas... Assim, é difícil, era frustrante. E dali eu tive essa noção de estudar. E quando eu fui estudar, isso é interessante. Eu queria fazer aviação civil, eu queria ser piloto de avião. Meu sonho era ser piloto de avião. Eu comecei a fazer a faculdade de piloto de avião. Me inscrevi e fui um dia para a faculdade. Para quem não sabe, eu conheci meu pai com 21 anos de idade. Eu não tive pai presente, né? Eu falo que eu sempre tive 2 pais, o Zaca e o meu... Mas eu conheci meu pai com 21 anos de idade. E aí, né, naquela situação... Ele tinha uma condição financeira um pouco melhor do que a da minha mãe. Eu comecei a fazer aviação pensando que ele me ajudaria na faculdade. Ele falou que não iria pagar o curso de aviação, nem me ajudar com nada. E aí, no dia seguinte, eu tive que ir na faculdade cancelar minha matrícula e sofri um dia para a faculdade de aviação. Aí, ele me colocou para fazer um curso para concurso público. Me colocou dentro do Alub, na época, no centro de Taguatinga, para fazer concurso público. E concurso público, cara, era algo que eu me arrepiava de
de não ter vontade, sabe, gente? Repulsa mesmo, assim, de concurso público. Não gosto, não tenho vontade, não tenho vocação, não serviria pra mim. Eu até nesse curso de Alubi faltei muito esse concurso. A Carol sabe dessa história. Eu faltava muito as aulas do Alubi pra ir pro Sebrae fazer o circuito empreendedor. Quando eu comecei, eu fiz uns panfletos e eu fui panfletar junto com a Carol. Eu panfletei durante a manhã, fui caminhando feliz da vida, gente, panfletar. Cheguei e panfletei a manhã toda. E voltei correndo à tarde pro consultório pra ficar esperando alguém ligar. Sabe quantas pessoas ligaram? Nenhuma ligou. Eu tive uma visão assim que eu falei, Zaca, eu não vou investir mais, eu falei pra Carol também, não vou investir mais em mídia impressa, eu vou investir só em mídia digital. E aí foi a sacada, porque em 2016 eu comecei a me especializar só em marketing digital. E foi um momento oportuno. Então de 2016 a 2018 a gente fez o que precisava ser feito no digital e a gente conseguiu crescer. Tanto que a gente cresceu que a gente conseguiu comprar nossa sala própria no DF Plaza. E eu fui sempre auxiliando o Zaca assim. O Zaca, sempre meu compromisso com ele foi, você atende e eu trago os clientes e faço gestão. Só isso. Só preocupe em atender e fazer o melhor. O Zaca foi se capacitando para atender cada vez melhor e o que precisava, o que a empresa precisava de demanda, ele se qualificava e ele ia. E eu, do outro lado, na gestão e no comercial, entendeu? Então foi assim a nossa parceria e foi por isso que deu muito certo. E aí eu comecei a fazer odontologia. E não é uma história fácil, as pessoas olham hoje, a gente começou de baixo, passou muita dificuldade, mas as coisas deram certo, aconteceu, a gente chegou onde a gente chegou.